E aí, galera, tudo certo? Vamos lembrar alguns dos conceitos que a gente já estudou. No livro 2, a gente estudou tabela periódica, lá na frente 1. Bora. A primeira ideia de organização dos elementos periódicos foi trazida por Dobereiner. O que Dobereiner pensou? Posso organizar os elementos em grupos de 3 elementos, aos quais esses elementos têm propriedades parecidas, e, além disso, o segundo elemento tem a massa dele igual à média entre o primeiro e o terceiro. A segunda ideia veio de Charcot-Marie, o qual organizou os elementos numa espiral de massa atômica, por isso a ideia dele foi chamada de parafuso telúrico. Tá? Nessa ideia, os elementos foram organizados de maneira que elementos com propriedades semelhantes ficassem em uma espiral, tá? Uns elementos com propriedades semelhantes, um em cima do outro. Por exemplo, aqui, ó, lítio, sódio e potássio estão, além de estar na espiral, um está em cima do outro. E era a ideia de que eles têm propriedades semelhantes, puxando a ideia do Dobereiner. Depois disso veio o Newlands, organizando a lei das oitavas. O que a lei das oitavas falava? Bom, eu organizo os elementos em grupos de 7, onde o oitavo elemento tem propriedades semelhantes à do primeiro. Tá? Essa foi a ideia dele. Então, semelhante com a ideia de notas musicais. Então, olha, 7 elementos, o oitavo tem uma propriedade semelhante ao primeiro. Depois disso veio um russo chamado Mendeleev, tá? Que deu a ideia da tabela atômica moderna, tabela periódica moderna, a qual ele pensou assim, uniu a ideia do Dobereiner e do Newland. Ele organizou os elementos de ordem crescente de massa atômica, guarda de massa atômica, onde formando famílias e períodos. Famílias, elementos com propriedades semelhantes, parecido com a ideia das tríades, e períodos com as propriedades variando lentamente de acordo com a massa atômica. A ideia do Newland. A ideia dele é similar a essa tabela que a gente tem hoje. Aí, o Mendeleev deixou algumas colunas de acordo com para se adicionar elementos que viriam a ser descobertos e até previu quais eram essas propriedades. Por exemplo, embaixo do silício na tabela periódica ele deixou uma lacuna que ele falou, olha, o elemento a ser descoberto vai ser adicionado nessa lacuna, vai ter propriedades semelhantes à do silício, por isso que ele chamou de eca-silício, e a massa vai ser intermediária entre o galho e o germânio. E até previu algumas propriedades químicas e físicas que vieram a ser descobertas depois em cima desse elemento, que foi chamado de germânio. Aí a tabela do Mendeleev ganhou muita força. Posteriormente, o Moseley, um aluno do Rutherford, lembra do Rutherford do modelo atômico? O Moseley reorganizou em ordem crescente de número atômico, porque o Moseley descobriu que o número atômico é a propriedade principal de elemento químico. E a tabela tirou algumas discrepâncias da tabela periódica. Importante tabela periódica. 7 períodos. Cada período, cada linha dessa, contém elementos com o mesmo número de camadas e as propriedades variam lentamente, da esquerda para a direita, certo? 18 famílias, numeradas de 1 a 18, famílias importantes, família 1, família 2. Família 1, alcalinos terrosos, família 2. Família 1, alcalinos, família 2, alcalinos terrosos, família 16, calcogênios, 17 halogênios e 18 gases nobres. Além disso, pessoal, mesma família, elementos com propriedades parecidas, mesmo número de elétrons na última camada. Conhecemos esses 118 elementos aqui. Da extremidade esquerda, aqui, essas duas primeiras famílias, e da 13 a 18 são chamados de elementos representativos. Tá? É importante vocês guardarem isso. Os amarelos aqui embaixo são chamados de transição, elementos de transição. E aqui embaixo, em laranjado, transição interna. O hidrogênio, às vezes, ele é colocado aqui no meio, porque ele tem propriedades semelhantes da família 1 e da família 17. Ele é um elemento único na tabela periódica. A tabela também é organizada em blocos. Bloco S contém elementos com a distribuição eletrônica terminada em S. Bloco D contém elementos com a distribuição eletrônica terminada em D. Bloco P, elementos que têm a distribuição eletrônica terminada em P. E bloco F, terminado em F. Agora, se eu tiver uma distribuição eletrônica, eu consigo descobrir aonde esse elemento se encontra na tabela periódica? Sim. Bora fazer um exemplo. Olha, um elemento qualquer. Tá? Eu peguei, fiz uma distribuição eletrônica dele aqui, foi dado, e a distribuição eletrônica dele termina em 4s2, 3d6. Aonde esse elemento está na tabela periódica? Bom,
A gente vai olhar qual que é o maior número quântico principal dele. Tem o 1, tem o 2, tem o 3, tem o 4 e tem o 3 de novo. O maior número é o 4. Então significa que ele está no quarto período. A distribuição eletrônica termina em D. Então significa que ele está no bloco D. D6 na sexta família do bloco D. Quantos elétrons de valência ele tem? Qual que é a subcamada de maior energia? 4s2. Então ele tem 2 elétrons de valência. Se eu quiser saber o número atômico dele, bom, ele não fala se esse elemento tem carga ou não, então a carga é 0. É só somar o número de elétrons dele aqui. Vai dar 26, então o número atômico dele é o 26. Quarto período, bloco D, sexta família do bloco D. Essa é a localização da tabela periódica. Relembraram? Para vocês testarem aqui alguns exercícios para vocês, no futuro eu passo a resposta. Alguns deles é para vocês testarem a questão de distribuição na tabela periódica, lembrando que cátion perdeu elétron, ânion ganhou elétron. Esse daqui também é para vocês treinarem a distribuição eletrônica de acordo com a tabela periódica. O 3 também. Nos vemos no futuro. Bom exercício a todos. Até mais.